que o Senhor te abençoe. A todos que estiverem assistindo e que hão de assistir esta live, seja aqui na página do Facebook, ou seja, no YouTube, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a todos. Hoje eu vou falar um assunto muito interessante para os nossos corações. Eu vou falar acerca de discernimento de sonhos, não é? Você acredita em discernimento de sonhos? Qual é a sua opinião sobre sonhos? O que você entende de sonhos? Sonhos que eu estou falando não é aqueles anseios os quais o nosso coração deseja alcançar, mas eu estou falando dos sonhos que temos, da projeção na mente quando estamos dormindo. Então, você acredita em revelações do Senhor, em sonhos? Pode deixar o seu comentário abaixo. É sobre este assunto que eu vou falar agora mesmo. Sobre sonhos e discernimento de alguns sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Os sonhos, não no sentido de uma ânsia de conquistar algo, mas no sentido de uma projeção na mente quando dormimos. Os sonhos são oriundos de 3 fontes. A primeira é quando são revelações do Senhor nosso Deus. A segunda é quando os sonhos, eles, vamos dizer assim, vêm do subconsciente da nossa mente. E em terceiro é quando os sonhos vêm de Satanás para afligir a pessoa ou incitá-la, incentivá-la ao mal. E para trazer base bíblica sobre sonhos, eu quero ler aqui Gênesis capítulo 42, versículo 9, que diz assim: Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Aqui é no reencontro de José com seus irmãos, quando José foi exaltado pelo Senhor, que ali ele teve sonhos dos feixes de trigo se prostrando diante dele, e ele teve sonhos, e aqueles sonhos eram revelações do Senhor, e que se cumpriram bem mais tarde. Ele teve esses sonhos em meados de 17 anos de idade, 16, podemos dizer, e que veio se cumprir aos 30 anos de idade, os sonhos que teve José. Então, você acredita em discernimento de sonhos, em revelações do Senhor? Realmente se existe? E quando são revelações do Senhor nosso Deus? Quando eu sei que um sonho é uma revelação do Senhor nosso Deus? Ora, quando este sonho, podemos ter uma ideia de que é algo que sonhamos e que nos despertou e que chamou a nossa atenção e que nos trouxe assim um alerta, ou que assim nós percebemos que tem algo do Senhor, nós percebemos que o Senhor quer falar conosco, nós percebemos que foi um sonho que não é comum. E para trazer exemplos, quem teve sonhos revelativos do Senhor nosso Deus nesta classificação? José, o filho de Jacó, antes do capítulo 42, em Gênesis 37, a partir do versículo 5, está escrito assim a palavra do Senhor. Israel, que era Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os seus irmãos, se aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que comentou a seus irmãos, e isto os aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos
o rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E, contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ou seja, José tinha sonhos, e esses sonhos estavam demonstrando claramente que o Senhor tinha com ele um propósito de liderança adiante, mas ele não sabia como nem de que jeito. E os irmãos tinham mais ou menos um entendimento, o pai também, mas acontece que esses sonhos veio se cumprir na vida de José 13 anos depois. Então ele teve sonhos do Senhor, que se cumpriu, que foi quando o Senhor o exaltou, o tornou governador do Egito, e ali quem quisesse comer tinha que passar por ele, pela fiscalização dele, para poder ser liberado comida, tinha que pagar, tinham que ali apelar, e foi o que os irmãos de José fizeram muitos anos depois, e não conheceram José. Aí é quando lemos em Gênesis 42, 9, que ele se lembrou dos sonhos que teve. Outro que teve sonhos, que foi revelação do Senhor, foi Faraó do Egito. Antes de acontecer o período da fome, antes de José ser nomeado governador, o vizir do Egito, Faraó teve sonhos. E esses sonhos foi revelação de Deus. Ele ficava inquieto, ele sabia que vinha uma mensagem para ele, que algo ele precisava saber, mas não tinha discernimento, porque para se ter discernimento de situações e de sonhos é necessário ter o Espírito Santo do Senhor na vida. E ele não entendia. A Bíblia diz que ele consultou os feiticeiros, consultou os seus astrólogos, os estudiosos e tantos outros ali no Egito, e ninguém pôde discernir, até que o copeiro, que também o padeiro tiveram sonhos e José interpretou os sonhos e se cumpriu. Foi que disse a Faraó: olha, quando estávamos na prisão, meu senhor, eu e o padeiro tivemos sonhos, e um jovem hebreu chamado José, ele discerniu os nossos sonhos e aconteceu do jeito que ele falou. E Faraó mandou chamar ali José à sua presença. E foi ali que o Senhor promoveu uma situação para que José fosse exaltado pelo Senhor e para que também se cumprisse o propósito do Senhor nosso Deus, tanto na vida de José como através de José, porque foi através dele que o povo vinha buscar alimento para não morrer de fome, porque houve uma fome gravíssima sobre a terra. O copeiro e o padeiro também tiveram sonhos, os dois foram presos. E a Bíblia diz que quando José ainda estava na prisão, capítulo 40, versículo 6, diz assim, que vendo José eles pela manhã, olhou para eles e eis que estavam turbados. Então perguntou os eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que vocês estão tão tristes, os semblantes de vocês? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse: eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face,
e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor, saíam os cachos, amadureciam as uvas, e o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo, e dava ao copo na mão de faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentre 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará de volta ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. E a Bíblia diz aqui que, versículo 16, vendo o padeiro mor que a interpretação dada por José tinha coerência, ele disse: eu também sonhei, e sonhei que tinha 3 cestos brancos, estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. As aves os comiam do cesto da minha cabeça. E José disse: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, e dentre 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, no nascimento de Faraó, que fez um banquete para todos os servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, fez tomar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e eis que deu este o copo na mão de Faraó, mas o padeiro mor enforcou, como José tinha interpretado. Então quer dizer, quando os sonhos são revelações do Senhor nosso Deus, então são sonhos nesta classificação, quando observamos que é algo muito importante, quando nos traz uma certa inquietação para saber, quando ao menos entendemos que algo o Senhor quer falar conosco. Então nós vemos aqui biblicamente que existem sonhos que são revelações do Senhor. Então José, filho de Jacó, teve sonhos. O copeiro e o padeiro mor também tiveram sonhos. Faraó do Egito teve sonhos que só foram interpretados por José. E a Bíblia diz que antes de favorecer a José, ele disse: acharíamos porventura um homem como este, em que nele se há o Espírito de Deus? Então, confirmando que as coisas do Senhor, como diz a palavra, elas só se discernem espiritualmente. De maneira racional, de maneira filosófica ou de outra forma, não se interpreta a palavra do Senhor apenas espiritualmente. É que aqueles que têm comunhão com o Senhor é que conhece, que entende um pouco das profundidades da riqueza que tem a palavra do Senhor e aquilo que ele quer revelar aos seus servos. Nabucodonosor também foi outro que teve sonhos. E ninguém também pode interpretar, nem os seus feiticeiros, nem os astrólogos, nem ninguém. E Daniel foi quem interpretou o sonho. E o pior de Nabucodonosor é que ele teve o sonho, se inquietava e ao mesmo tempo o sonho apagou de sua memória. Então ali teve que Daniel orar ao Senhor para o Senhor revelar a ele que sonho era e para revelar a interpretação. Então nós vemos que, biblicamente, existem sonhos que são revelações do Senhor nosso Deus. E se temos tido sonhos e não temos tido discernimento, a Bíblia diz que o Senhor provê para o seu povo sabedoria, se pedir a ele, e também o Senhor é capaz de fazer a própria pessoa discernir. Se não sabe discernir, o Senhor pode levantar alguém ao seu encontro para que venha discernir o sonho que você teve. A segunda fonte pela qual se veem os sonhos é do subconsciente humano. Ou seja, tem a consciência e a subconsciência, que é onde os psicólogos dizem que é onde fica armazenado lembranças, memórias de uma outra ocasião. E a Bíblia fala também desse tipo de sonho, quando não é uma revelação do Senhor, quando é
uma projeção na mente oriunda de coisas que se passaram, coisas marcantes, ou durante o dia que foi muito bom dia, e de repente nós sonhamos parecidos. Então, a Bíblia também fala sobre este tipo de sonho, quando é proveniente do subconsciente da pessoa. Fala aqui na palavra do Senhor em Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos. É o que diz aqui a parte A do versículo. Da muita ocupação vêm os sonhos. Ou seja, a mente, se não estiver cheia de memórias boas ou de coisas boas durante o dia, às vezes está cheia de ocupações e preocupações, de coisas a se resolver, de coisas a se fazer, de responsabilidades. Então, a mente muito cheia, o que é que acontece? Uma forma dela ser, vamos dizer assim, dela esvaziar é no sonho, projetando, mostrando aquilo que o subconsciente está guardando. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira fonte pelo qual se veem os sonhos é quando são provenientes de Satanás. Para quê? Para afligir a pessoa, para incentivá-la ao mal, para incitá-la ao mal. Satanás também, ele lança sonhos na mente das pessoas. E esses sonhos, quando são provenientes de Satanás, se há uma guerra espiritual, se há opressão, se há vultos, se há barulhos, a pessoa se sente assim, vamos dizer, turbada. E isso é um derivado do que a Bíblia fala no Salmo 91, versículo 5, que é o terror noturno. Então, um traço do terror noturno, quando não se trata de seta de enfermidade mortal, a pessoa está dormindo, a pessoa está descansando, de repente vem um mal súbito, uma coisa assim, se sente mal, uma dor no braço, uma dor na perna, de repente, quando não é esse tipo de coisa, é sonhos, vamos dizer assim, que causam pavor com criaturas estranhas, que são demônios, ou sonhos pornográficos, coisas imorais. Então aí é Satanás setando a mente da pessoa para deixá-la conturbada, para incitá-la para o mal, para afligir a pessoa. Então, sonhos, também eu quero dizer que sonhos e discernimento de sonhos, quando vindos do Senhor, é um componente, é um requisito de quem tem um dom de profecia. Ele está dentro do dom de profecia. Por quê? Porque ele tem, quem tem um ministério profético, além de ter uma, vamos dizer assim, além de ser uma voz falando a vontade do Senhor, a Bíblia Sagrada, expressando, vamos dizer, quando o Senhor quer exortar, consolar o povo, essa pessoa tem sonhos, tem revelações, tem visões, ou sabe discernir. Então, é uma pessoa que possivelmente tem a inclinação para o dom de profecia, ou que tem um ministério, vamos dizer assim, sólido, profético. Então, sonhos está dentro deste dom. Agora vamos aqui. Vamos trazer a interpretação de alguns sonhos. Por exemplo, pessoas que sonham com cobras. Eu sou uma pessoa que, quando as pessoas vêm me pedir um discernimento de um sonho, eu costumo pedir todos os detalhes, ouvir, analisar, orar, jejuar, para o Senhor dar o discernimento
dentro da sua palavra e mostrar aquilo que está oculto. Por exemplo, o que é sonhar com cobras? Tem vários tipos de sonhos com cobras. E não é a mesma coisa, tem diferenças. Por exemplo, caindo num bueiro cheio de cobras. Isso significa o quê? Uma armadilha de Satanás, a qual a pessoa já está sendo avisada, a pessoa já viu um sinal, mas fica ali brincando com o pecado, fica ali ignorando e de repente se cai, aí vai prejudicar várias áreas da vida quando se cai num bueiro de cobras. Porque imagina, quem cai num bueiro de cobras vai ser muito mordido. Então, quem cai num bueiro de cobras, trazendo para a nossa realidade, ou seja, uma armadilha de Satanás, é capaz de prejudicar várias áreas da nossa vida em diversas formas. Então, isto é quando a pessoa sonha caindo num bueiro de cobras. Aí é para se orar e se vigiar e se ver que o perigo está ali, por mais que pareça ser bonito ou atrativo ou interessante, cai fora. Porque se o Senhor já deu entendimento que é perigo, saia, porque senão vai prejudicar a sua vida. Agora, sonhar sendo perseguido por cobras. O que significa isso? Batalha espiritual. Com toda certeza, sonhar sendo perseguido por cobras. Aonde vai tem cobras, vai na rua tem cobras, dentro de casa tem cobras. Tem pessoas que têm sonho assim, com cobras, com serpentes, de todas as qualidades, de todas as cores, de todos os jeitos. Quem sonha desta maneira com cobras, batalha espiritual. Quem sonha sendo mordido por uma cobra, ou mais de uma cobra sendo mordido, isso é seta inflamatória do adversário, setas de enfermidade. Então, se a pessoa sonha sendo mordido por cobra, acorde, ore e jejue e diga: Senhor, me livra de toda seta do inimigo, toda seta de enfermidade. Porque o nosso corpo é suscetível a doenças? Mas tem pessoas que adoecem de repente, no súbito, e outra, às vezes não tem diagnóstico, às vezes num de repente, e quando se ora, às vezes, pode ser que alguns fiquem possessos, outros de repente são sarados, então aí é quando o mal súbito ele veio proveniente de uma seta do maligno. É assim. Então, sonhar mordido por cobra, por uma ou por mais cobras, representa investida de Satanás através de setas de enfermidade. Agora, sonhar sendo atacado por cobras nas costas, ou vendo uma serpente específica, uma cobra grande, não é? Principalmente com a fisionomia de uma pessoa. Isso pode significar traição ou alguém argourando o mal. Então, veja bem, sonhar sendo atacado ou atacada por uma cobra pelas costas, ou vendo de frente a você uma serpente com a cabeça representando um rosto humano, e principalmente se conhece a pessoa, é traição. Ou alguém que está argorando o mal. Então se deve orar e pedir ao Senhor para quebrar toda a força do mal e para lhe dar livramento para você e sua família, para você aonde estiver no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar que esteja, para o Senhor dar livramento. Outra coisa, sonhar com uma serpente específica falando. Digamos, falando com você no sonho. O que significa isso? O próprio Satanás, que ele é a antiga serpente. Quem é que falou com Eva lá no jardim do Éden? Satanás utilizou-se de quê? De uma serpente para falar com Eva. Para fazer o quê? Incitá-la para o mal, para desobedecer ao Senhor.
E ela vai, come do fruto e ainda mais dá ao seu marido. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 ao 6. Então, sonhar com uma cobra específica, falando com a pessoa, é Satanás. Mesmo que se faça de amigo, porque a Bíblia diz que ele se desfaça em anjo de luz. Mesmo que diga que vai te ajudar, ou que é do teu lado, uma cobra específica falando com você é o próprio Satanás. Sonhar com uma cobra enroscada, ou seja, uma cobra rodilhada que está pronta para dar o bote. Cuidado, isso é uma armadilha, uma espreita, tem que ter cuidado. Orar ao Senhor, Senhor, me livra do mal, me cobre com teu sangue quando eu for no trabalho, na minha casa, em qualquer lugar. Senhor, me livra do mal. Para começar esse termo, nos livra do mal, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou no seu modelo de oração, da oração do Pai Nosso. Então, sempre precisamos estar orando e vigiando. Ou seja, a palavra orar é buscar o Senhor, e vigiar significa prestar atenção. Aonde eu piso, com quem eu falo, quem entra na minha casa, quem sai, o que é que eu estou me envolvendo, como é que está a minha comunhão com o Senhor. Então eu preciso estar observando essas coisas para a minha vida, para a minha família. Então sonhar com a cobra rodilhada é armadilha, é espreita. É um inimigo, de repente a pessoa vai chegando em casa à tarde da noite e é assaltada. De repente a pessoa, ela está saindo de casa e vem uma bala perdida. É a mesma coisa de uma cobra enroscada, enrolada, pronta para dar o bote. E sonhar com uma cobra em pé, de frente à pessoa, e digamos com a boca muito aberta para o lado da pessoa, significa afronta, significa calúnia, significa difamação. Ou seja, alguém, o inimigo vai usar alguém ou uma situação para ir contra você. Se sonhar com uma cobra em pé falando com você, abrindo muito a boca, ou abrindo a boca e mostrando a língua, é afronta, é calúnia, é difamação, se levantando contra a pessoa. Agora, sonhar com frutos. O que significa sonhar com frutas, com frutos? Vamos dar um exemplo aqui bíblico. Jeremias capítulo 24. Está escrito assim a palavra do Senhor nosso Deus. Jeremias 24, está assim escrito. E o Senhor me fez ver, dizendo o profeta, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. E o cesto tinha figos, ou seja, aquela fruta verdinha, figos, que as pessoas fazem doce de figos. E tinha figos muito bons, como figos temporãos, mas os outros cestos tinham figos maus, ou seja, que não se podia comer de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, e os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer de tão maus que são. Então veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes figos bons, assim conhecereis aos que de Judá foram levados em cativeiro, e que eu enviei a este lugar para a terra dos caldeus para o bem deles, ou seja, para não morrer, ia ser tudo escravo, mas não ia morrer. Porei os olhos sobre eles para o bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, plantá-lo-eis e os arrancareis. Então o Senhor estava associando a estes que tinham obedecido a ele através da palavra dita pelo profeta Jeremias, esses que tinham ido em cativeiro primeiro de bom grado para a Babilônia através de Nabucodonosor, representava os figos bons, ou seja, que obedeciam ao Senhor e que deram ouvidos à palavra do Senhor por meio do profeta Jeremias.
Aí o Senhor diz, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor e que eles serão meu povo, e eu serei Deus deles, porque se converterão a mim de todo o coração. E os figos maus que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o resto de Jerusalém, que ficaram nesta terra como os que habitam na terra do Egito, eu os entregarei para que sejam um terror, um mal, para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio de escárnio, uma maldição de todos os lugares de onde eu arrojei. Eu enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que consuma sobre a terra que eu dei a eles e a seus pais. E por que isso? Porque eles não tinham dado ouvidos à voz do Senhor, nem ao apelo do profeta. Eles eram desobedientes, então eram comparados a figos podres. Agora vamos, sonhar com um pé de fruta, e você olhar aquele pé de fruta e almeja no sonho comer uma fruta daquela, mas os frutos estão verdes. O que significa esse sonho? Significa que são bênçãos do Senhor, mas que não é o tempo de se obter, de receber, por isso que estão distantes e verdes. Quando a pessoa sonha com frutos na árvore que são verdes e que estão distantes da mão, que estão distantes de pegar e que a pessoa quer comer e fica olhando, então representam bênçãos, mas que por estarem verdes, então são bênçãos, mas que não é o tempo de receber. Agora, sonhar com frutos verdes caindo antes de maturar, ou seja, eles caem, significa o quê? Significa um vento forte contra a vida da pessoa para impedir suas bênçãos. A Bíblia fala em Apocalipse de um vento forte que bate no pé de figos, e os figos pequenininhos verdes, eles caem verdes. Então, um vento forte ali, ou seja, um levante, uma coisa assim, para querer impedir as bênçãos, e que temos que estar orando. Recebendo um fruto bonito e bom. Você de repente sonha recebendo um fruto, às vezes até grande, bonito, bom, excelente para comer. Aí se há um discernimento. Se houver paz no sonho de você receber aquele fruto, então é um dom ou é uma bênção do Senhor que Ele quer lhe dar. Agora, se porventura recebe de alguém que parece mal ou estranho, ou de uma criatura que lhe causa assim medo, arrepio, então se lembra do exemplo de Eva e da serpente, que a serpente não deu a fruta a Eva, mas incitou para que ela comesse, e ali trouxe danos para a vida de Eva, para a vida de Adão, e que nós temos as consequências, que é a natureza pecaminosa inclinada para desobedecer ao Senhor nosso Deus até a data de hoje. Sonhar com alguém te dando um cesto de frutos bons. O que significa? Se o Senhor disse aqui que o cesto de figos bons representam pessoas, de repente você sonha alguém te dando muitos frutos num cesto. O que significa isso? Significa o Senhor te chamando para a obra de evangelismo, para ganhar as almas para o Senhor, para que elas venham para o Senhor, como aqui esses que foram para a Babilônia deportados de boa vontade, ou seja, abertamente, não é porque eles eram bonzinhos, mas o Senhor disse, eles foram obedientes a mim. Então eu vou poupar eles, vou ser com eles, vou ajudar eles, vou converter o coração deles e eles servirão a mim. Então há muitos que estão no mundo, envolvidos com as coisas do mundo, mas que, louvado seja o nome do Senhor, serão alcançados pelo Senhor. E que são frutos bons, que são, como a palavra do Senhor diz, peixes. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele também faz esse tipo de vamos dizer, de comparação assim para conosco.
Agora, sonhar com alguém lutando para tomar os teus frutos é Satanás lutando contra você, contra suas bênçãos e contra as almas ou contra o ministério que você estiver fazendo. Aí é jejum e oração. A Bíblia diz que caixa de demônio cai por terra com o quê? Com jejum e com oração. Sonhar com frutos maduros em um pé. Você olha assim e vê frutos maduros, né? Frutos assim como fala aqui em Brasília de vez, ou seja, na hora, no ponto de comer. São bênçãos do Senhor. São bênçãos que você fica assim olhando, são bênçãos que o Senhor tem preparado para você, para seus servos. Agora, observar uma coisa, fruto muito maduro, ou seja, passando do ponto de bom e já ficando muito maduro, mas no pé, significa uma alma a ser colhida pelo Senhor. Pode ser no pé ou você vê só o fruto, seja uma banana, seja, vamos dizer assim, uma maçã, que você vê que está ficando madura demais. Significa uma alma ser colhida pelo Senhor. Agora, fruto bom, mas no chão. O que significa sonhar com fruto bom, mas no chão? Significa uma oportunidade boa que você deixou passar e que saiu desapercebido e que acabou caindo no chão. É como um fruto bom caído no chão. Agora você sonhar, preste atenção a esse sonho. Digamos que você sonha com uma árvore bem grande, com uma árvore bem frondosa, bem excelente, e vê nela muitos frutos grandes e maduros, e que no sonho você está com uma vara, está fazendo um jeito de tirar um fruto daquele ali, porque tá bom. Isso aí, como diz, pode até não parecer, mas significa, a árvore grande significa, vamos dizer, uma grande instituição, a qual você pode pedir um empréstimo, a qual você pode comprar um carro, a qual você pode, vamos dizer, através daquela instituição, ter recursos para comprar uma casa, um valor liberado, ou seja, uma empresa, uma instituição, para que você venha tomar posse. Eu vou mostrar aqui biblicamente uma coisa que é coerente com isso que eu estou falando. Daniel capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui, 10 ao 17, diz assim: E eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Isso é Nabucodonosor falando. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. E foi vista até os confins da terra, suas folhagens era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cama, ou seja, ele deitado, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, ou seja, um anjo, que ele quer dizer, clamando fortemente, dizendo assim: Derribai a árvore, cortai os ramos, sacudi as folhas, espalhai o fruto, afugente os animais de debaixo dela, as aves dos ramos, mas o tronco com suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado um coração de animal, e passe ele assim 7 tempos. Então aqui esta árvore grande representava quem? O próprio Nabucodonosor. Por quê? Porque na época ele foi um conquistador, foi um rei.
Foi alguém muito poderoso que saqueou muitos países, muitos lugares. Foi considerado como um instrumento de justiça do Senhor para punir o povo que dava as costas para ele e que inclusive afligiu a Israel, a Jerusalém. Então ele aqui é comparado a uma grande árvore. Ele tem esta visão de uma grande árvore, e debaixo dessa árvore havia ali criaturas, animais, tudo ali dependendo dele. Ou seja, quantas cidades, quantos países na época foram subjugados ao reinado de Nabucodonosor, porque ele era grande, ele era poderoso, e o Senhor tinha permitido assim. Então este versículo faz coerência, é coerente com o que eu disse. Sonhar com a grandíssima árvore frondosa, muito grande, e a pessoa lutando para obter um fruto, representa isto. Uma grande instituição, a qual possa, vamos dizer assim, que vende um carro para você comprar, ou que você possa pegar um valor para comprar uma casa, e assim vai. É isso que representa. Às vezes a pessoa está lutando para ter um empréstimo, para comprar uma casa própria, ou para se ter um veículo, ou para trocar, está orando, pedindo a direção do Senhor, e se sonha com isso, mostra que é exatamente isso que você está pelejando. E se sonhar sem ainda pegar o fruto, é porque ainda vai continuar na peleja. E se sonhar conseguindo pegar o fruto, é uma confirmação do Senhor para que se dê o passo que quer para comprar aquilo que está precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, frutos verdes sendo derrubados à força, seja por aves, seja por pedra, ou seja alguém dando paulada assim, e de repente cai frutos verdes, cai no chão. Digamos um pé de abacate. Você sonha com um pé de abacate, aí vê os abacates verdes, e um pássaro, seja urubu, seja corvo, ou qualquer pássaro, vem e atinge ali aquela planta, aquele pé de árvore, balança, ou toca nos frutos, ou pica, ou alguém ali batendo, e de repente cai frutos verdes. O que significa? É um sonho que requer muita oração. Porque esses frutos verdes aqui, num sonho como este, quando se cai frutos e se é verde se racha todo, representa a morte prematura de uma pessoa ainda jovem. E se cai outro fruto e não se racha sendo verde, significa um livramento para outro. E às vezes é da mesmo sangue, da mesma família. Então, quando tiver um sonho desse, onde a Bíblia diz, Apocalipse 6,13, que quando bate o vento forte, balança o pé de figueira, que cai as figueiras verdes. Então, da mesma forma, a pessoa que tem um sonho dessa natureza deve se orar e repreender, pedir ao Senhor para repreender todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, sonhar, digamos, com teia de aranha numa casa, ou muitas teias de aranha. Tem gente que tem esse tipo de sonho. Ou uma pessoa presa assim na teia de aranha, que se sai, mas que está assim, embolada com teias de aranha. A gente sabe que a teia da grande maioria das aranhas é filamentosa e é frágil. Então, sonhar assim, vendo uma casa, vendo teias de aranha, ou a pessoa assim laçada com teias de aranha, significa a vida da pessoa que está embaraçada e confusa devido à falta da direção do Senhor e devido à falta de fé também. Olha o que diz aqui Jó, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 8. Vamos achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jó,
capítulo 8, versículo 13 ao 15, diz assim: Assim são as veredas de todos quantos se esquecem do Senhor nosso Deus, e a esperança dos hipócritas perecerá. Assim a sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como teia de aranha. Encostar-se à sua casa, e ela não terá firme. Ampará-la, e ela não ficará de pé, esta casa. O que significa a casa? A vida da pessoa, a própria pessoa. E cheia de teia de aranha, a vida embaraçada, confusa, sem direção, porque não, vamos dizer, se aproximou do Senhor, não está na presença do Senhor da devida maneira. Então, a confiança de uma pessoa assim é igual a teia de aranha. E que está na sua casa e a casa não se firma, é derribada. Então, é o significado bíblico de um sonho assim. Agora vamos sonhar com algum cristão endemoniado. Digamos, a pessoa acorda aflita, sonha com um cristão endemoniado. Mas se você conhece e sabe que é um cristão de verdade e que está endemoniado, é orar pela pessoa. É porque a pessoa está passando luta espiritual e precisa de oração. Nós sabemos que o Senhor levanta intercessores, ou seja, intercessores são aqueles que oram pela própria vida, mas principalmente pela vida dos outros, pelo país, pelas nações, e não tem, é abrangente a oração dos intercessores. Então, sonhar com um cristão endemoniado, mas que sabe que é um cristão verdadeiro, a pessoa está precisando de oração, ela e sua família, e que a pessoa que sonhou ore por si e ore pela família da pessoa. Sonhar com tsunamis, para encerrar. O que é sonhar com tsunamis, ou seja, com maremotos de água? Primeiro, é o que está acontecendo em alguns lugares do mundo, e isso não se pode negar. É um dos sinais apocalípticos, é um dos sinais da, vamos dizer, eminente volta do Senhor Jesus Cristo. É um dos sinais que o Senhor Jesus Cristo descreve. Mateus 24, sinais de guerra, de fome, de peste, de praga, são sinais. E tsunami, que é um tipo de catástrofe natural, também é um sinal proveniente do Senhor. Agora, sonhar dentro de um tsunami, você dentro daquela água, daquele tsunami, sobrevivendo ileso, significa tribulações, emoções estáveis, mas que o Senhor lhe dará estrutura e escape para subsistir. Isso é o que significa quem sonha com tsunami, dentro dele, ali, sentindo as águas, e de repente sobrevive e sai ileso. É isso que significa. E sonhar com tsunami atingindo muitas pessoas. O que significa? Significa o seguinte, que precisamos orar e pedir ao Senhor que repreenda, porque sempre eu costumo dizer, aonde se tem água do mar, é possível se haver um tsunami um dia. Aonde se tem terra, é possível se haver um terremoto. Aonde se tem montanhas grandes, é possível se existir um vulcão. Ninguém pode dizer não, porque existem coisas que o Senhor encobre para nós. Agora, sonhar com tsunami atingindo muitas pessoas também pode ser, além de um sinal do Senhor para orar e repreender, pode ser também, vamos dizer assim, uma coisa que atinja muitas pessoas de uma vez, como a pandemia, por exemplo. A pandemia seria comparado com um tsunami, que um tsunami, quando passa um terremoto, às vezes deixa muita catástrofe e mata muitas pessoas. Assim é um tsunami, assim é uma pandemia como essa que estamos vivendo, por exemplo. Então, por aqui hoje eu encerro. Existem muitos tipos de sonhos e
E se há as interpretações, quando as pessoas me dão sonhos assim, pedem para eu ajudá-las a entender, então eu oro, eu escrevo o sonho, peço todos os detalhes, porque como eu mostrei a vocês, cada detalhe se há uma diferença. Espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês, que o Senhor vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu me despeço com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.